ficar desorientado. Então, quanto mais a gente se preparar e estiver munido de informação, de conhecimentos, mais a gente vai poder ajudar esse pessoal todo com os quais a gente convive, com os quais a gente se envolve. Legal. Seja bem-vindo, José. Você veio pelo Jorge Pedro, né? Perfeitamente. Legal. O Jorge Pedro foi um dos meus mentores, né, É, na minha caminhada de empreendedorismo. o cara é Sensacional. 10. Obrigado, José. Seja bem-vindo. Obrigado. E um baita contato para a nossa próxima convidada aí também, que nos convidou, Ângela, né? Ângela, fala um pouquinho aí de você, da Contec. Bom dia a todos. Então, eu sou contadora já, eu tenho a Contec, no caso, há 21 anos, também sou advogada. Estamos nesse aprendizado agora com a pandemia, né? E aprendendo também com os clientes da necessidade de cada um, que são diversos segmentos, né? Então, cada um com seus desafios, mas não está sendo muito fácil, porque são muitas informações, muitas legislações que nos caem diariamente, como um paraquedas, né? Então, a gente está ajudando a todos, assim, ao máximo, e dando um norte para cada um. E estamos participando hoje de manhã, né, desse evento com vocês, porque todos os dias a gente tem muito que aprender, né, Diego? Legal. Obrigado, Ângela. Ângela, é, é, é rasgação de seda falar bem da Contec, porque só tem cliente da Contec, né? Tirando o José. E, mas a Contec vem sendo realmente uma grande parceira e é por isso que eu e o Thiago, a gente resolveu também compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos com os clientes Contec, que eu acho que é um grupo que pode se fortalecer muito entre si, né? E visto que a própria contabilidade ele é um dos maiores pilares que a gente tem de apoio, né? E está sempre trazendo informação nova e fresquinha, né? Queria te agradecer também, Ângela, pelo convite. Obrigada, Diego. Eu aqui agradeço vocês também. O Thiago ele mandou uma mensagem para mim dizendo que já está entrando porque ele está em Urubici, ele tá Nossa, na casa de campo dele, que fica no morro e muitas vezes é difícil pegar a internet lá. Eu não sei como é que ele ia fazer algum esquema para poder estar aqui, né, e falar para a gente. Bom, meu nome é Diego Lima, eu tenho 34 anos, né, empreendo desde os 26, então vamos fazer, não, desde os 25 mais ou menos, vai fazer quase 10 anos aí. Eu sou ex-funcionário público, ex-atleta, ex-funcionário público, ela é gerente do Banco do Brasil e após um processo depressivo eu pedi demissão do banco e fui empreender, né? E comecei um negócio, eu já tinha um outro negócio com sócios na área de lazer e segurança. Eu fornecia trabalho para o Parque Unipraias na parte de NRs. Depois eu abri um estúdio de treinamento funcional e pilates, da qual eu tenho até hoje, né, que foi o meu primeiro negócio mesmo, que eu digo que realmente me tornou empreendedor, empresário. E aí depois do estúdio, eu consegui fazer com que esse estúdio se tocasse sozinho e fui olhando para outros cenários e criando outros negócios, né? Também presto consultoria empresarial, trabalho com mentoring, com coaching, com treinamento dentro de empresas. Tem um projeto de uma formação e uma capacitação de nutricionistas junto com a Joana, né? Entre outros negócios que eu vou inventando aí, a minha expertise é criar negócios inovadores e fazer isso rodar para que eu vá para o próximo negócio, né? Então, acho que vou dizer que a minha profissão é empreendedor mesmo, né? E é muito legal poder contar com vocês aqui. A Elizabeth, se tu quiser depois se apresentar aqui pelo chat, aí eu leio pro povo aqui, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre mim? O Thiago daqui a pouco está entrando, eu vou pedir para ele se apresentar também. Acho que se vocês vão escutar um pouco
de mim aqui, eu vou mediar isso aqui. Acho que, às vezes, eu teria algumas dúvidas sobre a pessoa, né? Que tipo de experiência ele tem, acho que eu já falei, né? Bom, se alguém quiser, pode perguntar ali, tá? Nossa, que estranho agora, só tô eu aqui com a tela ligada. Então, gente, a gente marcou essa nossa conversa para as 7 horas da manhã e eu tava conversando, ô Jonas, se tu quiser ligar se tu não se importar, tu ligar teu vídeo, não vou ter a impressão que eu tô falando sozinho. Né? Liga teu áudio também, porque enquanto o Thiago não quer ficar sozinho. A Joana, ela vai me ajudar aqui a tocar o nosso negócio aqui. Ah, obrigado, Felipe. Assistindo bem vocês. Porque a Joana, Você não tá sozinho, não. Vamos lá. Eu e a Joana, a gente tem tocado esse evento para nutricionistas. Então, o Norte da Crise é uma coisa que já está acontecendo. Ó, o Thiago entrou agora bem a tempo de se apresentar. E eu estava comentando com a Joana agora cedo, né, que as pessoas, a gente marcou esse horário mesmo, justamente para entender quem são as pessoas que saem da zona de conforto para poder aprender mais, porque sabem que o seu negócio precisa, né, de si próprio. E aí, para fazer uma reflexão, né, até eu não sei se a Ângela deve estar pensando isso, mas eu acredito que na cabeça da Ângela está assim, puxa, o Contec tem tantos clientes, né, e pouca gente veio, né? Eu acredito que possa estar passando isso, não sei. Mas sim, exatamente. É o que a gente vê, Ângela, a gente acreditava que era só os nutricionistas, né? Cada evento que a gente fazia, a gente chamava em média 80, 90 nutris, 15, 20 se inscreviam e de 5 a 10 eles vinham para o negócio. E hoje, quando eu marquei contigo lá só para empresários e empreendedores, eu acreditei que mais empresários e empreendedores viriam. Mas a lógica... Exatamente. Então, Diego, nós encaminhamos o convite, foi, para não te mentir, foi em média para 150 clientes que a gente fez a lista e encaminhou o convite. Perfeito. Mas fica a dica, né? Fica a dica do interesse de cada um e estar participando. Não, na realidade, isso nos traduz um dado muito importante, Ângela. Para cada um que está aqui hoje, pode bater no peito e falar, cara, é por isso que eu consigo ter sucesso na minha empresa. Porque 1% só dos empresários e empreendedores tem sucesso. 1%. De cada 100, 1%. E olha como está se refletindo aqui. Então, 150 pessoas foram convidadas, 10 se inscreveram, e estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Extremamente natural. Por quê? Aí, fazendo uma reflexão, eu vou fazer um paralelo com uma pessoa que está em depressão, por exemplo. Porque é mais ou menos isso que está acontecendo dentro dessa crise. Está todo mundo em crise, como se todo mundo estivesse numa depressão, né? O mercado está em depressão. Quando eu estou em depressão, eu não consigo agir, eu não consigo fazer as coisas. Não sei se alguém já teve depressão aqui, mas você não consegue sair da cama. Mas quando eles te rotulam com depressão, o médico coloca lá o teu rótulo de depressão, depressivo, você conquista o direito de não precisar se mexer. E isso se traduz muito dentro da crise, né? Porque a crise, ela é a desculpa que o empresário, o empreendedor precisava para o seu negócio não ir bem. O seu negócio não está indo bem, né? Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho academia, por exemplo. Quando uma pessoa ela passa aqui na frente, ela entra na minha academia, no meu estúdio, e ela automaticamente, ao entrar, ela vai na recepção e pergunta quanto é o preço para treinar aqui. O que vocês acham? Vocês acham que ela está querendo treinar? Ou o que ela quer é, na realidade, uma desculpa? Vamos voltar um pouquinho. Quando ela estava caminhando na rua, ao olhar para a academia, ela sentiu um peso, que é uma culpa. Qual é a culpa?
Eu sei que eu deveria estar treinando e não estou treinando. Aí ela entra e pede pelo preço. Hoje, o meu estúdio aqui, ele é o que tem o valor agregado, que tem o preço mais alto no mercado. E quando ela pergunta qual é o preço, e eu falo R$300, a partir de R$300, ela fala assim para ela mesma, eu queria treinar, mas esse preço eu não posso pagar. Então, ela acabou de tirar a culpa que ela tinha de não treinar e transferir a culpa para o preço que ela não pode pagar. Então, quando ela entrou e perguntou o preço, ela não queria treinar, ela só queria tirar a culpa. Então, ela queria uma desculpa. E a crise é a melhor desculpa para o empreendedor empresário que não está a fim de agir, não acredita que ele é a resposta para a crise. Né? A gente vai ver aqui no que eu vou trazer aqui, que as pessoas, os empreendedores empresários, eles se dividem em duas categorias numa crise. Mas antes, faz sentido para vocês isso que eu falei? Todo sentido. Né? Então é por isso que... Pode falar, Felipe. Eu ia dizer, além de fazer sentido, não só para o empreendedor e coisa, a gente consegue ver isso em vários aspectos, assim, né? A gente trabalha com venda em carteira, por exemplo, a inadimplência dos bons clientes, ela não aconteceu, né? O bom cliente, ele vem, ele renegocia, ele bota a cara, ele resolve, ele diz, eu vou te pagar, eu só não posso essa semana. Agora, aquele cara que já era ruim, que a crise virou uma desculpa, né? Então, isso é um aspecto, né? O que nos faz pensar que tipo de cliente a gente quer atender. Sim, justamente. Aí, a gente já estava num processo de qualificar os clientes e tal, né? Mas isso é só um aspecto. Eu acho assim, a crise está servindo muito de desculpa, né? Então, assim, o cara o fornecedor que atrasava a entrega, não, mas agora teve a crise. Não, cara, você já me atrasava a entrega, né? Então, vários aspectos que a gente consegue ver essa questão que a crise tem sido uma boa muleta, né, para algumas pessoas. Exatamente, uma boa muleta. Falou tudo, né? É muito legal que tu tá vendo que o Felipe ele já tirou um insight daí. E aí fica a dica, né? Que agora que a gente está iniciando o nosso encontro, quantos insights precisam para um evento valer a pena? Essa foi uma pergunta que eu fiz há 4 anos atrás, quando eu participei de um evento. E eu cheguei na resposta que é um insight. Um insight que você tira, que você aplica, às vezes muda toda a história. Toda a tua história, toda a história da tua empresa. Então, tudo que a gente está contribuindo aqui são inputs. O que são inputs? É uma informação que eu boto para vocês ou vocês colocam na mesa. O que eu faço com esse input, né, o que eu desdobro, chama-se insight. Então, insight é quando eu pego algo e falo, mas isso aqui eu posso usar aqui. E pronto, às vezes você ganhou um negócio assim. Então, esse evento é um evento que vai encher você de inputs e até de insights também prontos, né? Mas muitos insights que são melhores é você que cria, né? Então, o Filipão ele falou de clientes, né? E por muito tempo, isso estava fora do roteiro, mas eu vou falar, por muito tempo a gente quis atender todo mundo, porque a gente acreditou que assim eu alavancaria meu negócio, né? E aí existe uma frase muito interessante que fala, se eu quero abraçar todo mundo, eu acabo não abraçando ninguém. Se eu quero abraçar o mundo, eu não tenho braço, né? E aí a gente cai cara, será que eu posso selecionar os meus clientes, qualificar os meus clientes? Será que é todo mundo que eu quero atender? Ou aquele que não paga legal, aquele que é o cliente murrinha? Será que eu preciso atender esse cara? Né? Existem formas de segmentar o cliente. Eu vou apresentar aí o Thiago, né? O Thiago Sanches. Thiagão, o Thiagão é ele que originalmente vai fazer esse encontro comigo, né? A Jana aqui estava só de metida dando suporte pra gente enquanto o Thiago não chegava, porque ela também estava dando. E, Thiagão, se apresenta aí para o povo, o que tu faz aí, idade. Legal. Bom dia, pessoal. Eu primeiro quero agradecer aí o Diego, a Ângela, também por estar intermediando esse encontro aqui com a gente.
Eu estou com a garganta um pouco ruim, mas eu acho que não é corona, não tem nada a ver. Ah, eu fiz uma viagem ontem e, na verdade eu viria hoje, vim ontem só para usar a internet boa aqui de Balneário. Eu estava num sítio, a internet lá não era muito boa, eu decidi vir ontem para poder participar desse evento aqui de forma mais ativa. E vim de Jeep, então o vento por todo lado, acho que isso deixou minha garganta um pouco ruim. Mas só para me apresentar rapidamente, não interromper muito o Diego, que vai conduzir hoje essa reunião. Meu nome é Thiago Sanches, eu tenho 36 anos e atualmente sou diretor da Get Academy, que é o meu principal negócio hoje. Tem outras linhas de negócio, mas é o principal negócio que eu tenho hoje. São 22 escolas, 5.000 alunos e a gente teve que se reinventar nessa crise e estamos aproveitando bastante esse momento para criar novas coisas, para criar novos produtos, né? Então hoje eu digo que eu dei um pouco de sorte, mas também eu já estava me preparando para essa questão de migração de aulas online, né? E a gente conseguiu gerar um novo produto com essa crise, né? A gente gerou um novo produto e hoje é onde a gente não tem escola, a gente já está conseguindo alcançar pessoas, alcançar alunos nessas cidades. Então, quero deixar esse exemplo rápido para vocês, né? E dizer que a crise tem sido empolgante por um lado, né? Tem sido desafiadora muitas vezes, mas tem sido empolgante porque faz a gente sair dessa zona de conforto, pensar fora da caixinha e conseguir aproveitar, né? O que muitas vezes as pessoas só veem como crise, a gente consegue ver como oportunidade. Então é isso, queria deixar a princípio, né, esse recadinho aqui para vocês. E bora lá, vamos lá, Diego. Beleza, vamos lá. Seja bem-vindo também, Thiagão. Obrigado. Thiago é meu parceiro também e a gente troca muita ideia junto e a gente cresce muito junto e a gente sente um pouco de falta de ter mais empresários e empreendedores fazendo isso, né? Abrindo as suas vulnerabilidades entre si para ir se ajudando, né? A gente se ajuda muito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e que a gente preparou uma apresentaçãozinha para dar uma guiada no nosso bate-papo. Só que é uma apresentação que a gente fez aí para esse evento era para ter acontecido há quase 3 semanas atrás. Então pode ser que esteja desatualizado um pouquinho, né? Pode ser que vocês já deram um passo para frente. A gente fala que numa crise, como a gente estava dizendo ali no começo, surgem 2 atores, né, dentro do mundo empresarial, empreendedor, né, que são os coadjuvantes. E o que o coadjuvante faz? Né, são as 140 e poucas pessoas, né, ali eu não quero generalizar, tá, gente? Porque muita gente pode não ter vindo aqui, ou porque não viu o convite, ou porque tinha um outro compromisso e tinha que trabalhar já cedo, né? Mas grande parte ele nos mostra aqui que são os coadjuvantes, que são as pessoas que não querem atuar de forma ativa na crise. Elas vão cruzar os braços e esperar passar, né? São as mesmas pessoas que muitas vezes vão para a Ângela falar: meu Deus, Ângela, me ajuda, o que eu preciso, o que eu posso fazer e tal, porque ela quer que resolvam o problema dela. Ela não quer ir resolver o problema dela, né? Ela não transfere a responsabilidade do sucesso da empresa dela para ela. Ela coloca a responsabilidade do sucesso e do insucesso, principalmente, da empresa dela nas situações externas, na crise, né? Então, são as pessoas que só reclamam, que sentam e choram, que ficam esperando para ser reativos, né? Eles tendem a deixar os problemas irem acontecendo para ir resolvendo e apagando incêndio. Esses são os coadjuvantes, né? Ou a gente também chama de vítimas, esse ator.
né? Dentro da psicologia existe a palavra vítima ali. E os protagonistas, né, da crise que fazem a mágica acontecer, né? São a gente fala que na última crise que aconteceu, se eu não me engano, a crise a crise pesada mesmo, lá de 2008, depois de 2008 ainda teve uma próxima crise, acho que 2016 ou 2014, alguma coisa assim. Né? 2014, 2015. 2014, 2015. Mas 2008 foi que surgiu o Airbnb, o Spotify, o Netflix, né? E outras empresas grandes aí que surgiram dentro de uma crise porque elas protagonizaram. E o que o protagonista faz? Ele atua de forma ativa. Ele, antes dos problemas começarem a acontecer, ele começa a entender quais são os problemas que vão acontecer e começa a mitigar. E nessa mitigação de problemas, às vezes surgem novos negócios. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não muito longe. O Thiago, ele tem uma escola de inglês. Aconteceu a crise, automaticamente ele começou a pensar, tá, o que vai acontecer com essa crise? Muito provavelmente vão pedir para as pessoas fecharem as escolas e os alunos vão para casa. Se os alunos forem para casa e ficarem muito tempo, eles vão começar a sentir que não vale mais a pena estar pagando a escola, vão querer cancelar e vão querer voltar depois. E para que ele não deixasse isso acontecer, ele se antecipou. Não, então eu preciso migrar as minhas aulas para online. Coisa que talvez o Thiago nunca tinha pensado em fazer. Agora, a crise deu uma oportunidade para ele de ele pensar fora da caixa. E essa é a mágica da crise. A crise faz a gente pensar em possibilidades que sem ela a gente não pensaria. E ele criou formas de atender os alunos online, começou já a atender online, ou seja, ele teve uma inadimplência muito baixa. Talvez ele deve ter tido alguns cancelamentos de pessoas que são mais resistentes, mas com certeza ele diminuiu aí gritantemente o número de cancelamentos ou pausas, né, no pagamento, porque os alunos continuavam tendo aula. Só que mais do que isso, ele começou a explorar outros mercados. Ele começou a atender gente, vender plano durante a crise em lugares que ele não tinha escola física, né? Porque ele deixou de ter, eu vou falar só de Itajaí, na escola de Itajaí aqui existem 300 e poucos mil habitantes, ou seja, são 300 e poucos mil possíveis clientes que o Thiago tinha. Quando ele fez essa jogada, ele passou a ter 8 bilhões de possíveis clientes. Ele pode atender qualquer pessoa no mundo. Então, olha a mega oportunidade que o Thiagão aí criou e criou está criando um método online de ensino. Então, isso é para ilustrar o que um protagonista faz. E aí, puxando o gancho do que o Felipe falou, o Felipe trabalha com material de construção, e ele falou, não dá para vender brita online, né? E aí, talvez, ele, só por essa colocação, ele já cogitou vender a brita online. Senão, ele não faria essa colocação. Se ele for mais a fundo, ele consegue criar estratégias para vender online, talvez. Eu estou dando um exemplo, tá, Felipe? Mas é para ver como os protagonistas, eles são as pessoas que estão aqui hoje. Que vai existir um evento que pode me gerar algum norte que eu posso tirar disso para passar por essa crise. Vou lá ver o que ele tem a falar. Vou acordar cedo, né, e vou lá. Então, esses são os dois atores, né? E a grande pergunta que você se deve fazer aí, só para você, é: o que eu estou sendo mais? Porque a gente tem um pouco dos dois. Quantos por cento eu estou sendo protagonista e quantos por cento eu estou sendo vítima ou coadjuvante? Porque pode ser que a minha mente esteja no protagonismo. Pode ser que o meu discurso seja: a crise me traz oportunidades. Mas as minhas ações sejam de vítima e de coadjuvante. Eu não tenho atuado, não tenho agido. Então, pense aí o quanto as suas ações estão sendo protagonistas ou coadjuvantes. E aí, para falar de protagonizar,
né? Como eu estava dizendo ali, para mim, para o Thiago, para a Joana, que eu entendo como ela pensa, protagonizar é a mesma coisa que empreender. E empreender, nesse caso, é nada mais que resolver problemas, né? A gente tem no Brasil, o Brasil é um país extremamente empreendedor. Abre empresas o tempo todo, né? A Ângela pode confirmar isso para a gente, mas abre muita empresa, mas também fecha muita empresa, porque embora o Brasil seja muito empreendedor, ele não é empresário, ele não faz, ele não qual é a diferença, Diego? O empreender, ele é você olhar para um problema que está acontecendo ou que vai acontecer, criar uma solução para poder vender essa solução. É assim que um negócio, todo negócio, ele existe por causa disso. Todo negócio é a solução para um problema. Eu quero falar aí para vocês que quem quiser complementar, é só dar uma chamadinha, né? Às vezes eu não estou olhando para todos vocês, mas só falo, Diego, eu interrompo aí, pode interromper sem problema, tá? Todo negócio ele é uma solução para um problema. E olha como isso é importante pensar. Fica com isso no teu radar. O teu negócio ele é uma solução para um problema. Então, se empreender e resolver problemas, aonde que tem mais problema? Na crise ou fora da crise? Né? O que vocês acham? Na crise ou fora da crise tem mais problemas? Ângela, onde é que tem mais problemas? Onde é que você está vendo acontecer mais problemas? Olha, de um modo geral, você tem problemas maiores na crise, porque você precisa realmente de um norte e você precisa ter muita cautela nas suas decisões. Eu vejo que os clientes, né, na maioria dos segmentos, como eu disse, à medida que foram sendo liberadas, mas eu recebi, assim, diversas mensagens e telefonemas para saber o que fazer e como eu vou fazer agora. Então, a gente deu, assim, de um modo geral, para os clientes... já vou abrir um gancho aqui também. Toda semana a gente encaminha várias informações e a gente não recebe feedback. Essa semana, por exemplo, né, um cliente veio até o escritório e eu conversei com ele sobre um determinado assunto e ele disse: nossa, eu não sabia disso. Eu falei assim, mas há uma semana atrás a gente encaminhou pelo WhatsApp, dá uma procurada aí que a gente enviou uma informação. Por quê? Das vendas através de sites, né, que são as vendas online, e bem como o marketing digital, que agora está sendo muito, muito coerente, muito importante para as atividades terem essa visão, que não é só a venda física, você precisa aparecer para o mundo. Aquilo que você colocou foi ótima a tua colocação, né? Parabéns novamente para o Thiago. Thiago, ele supera tudo, ele é um grande empreendedor também. Então, mas assim, a tua pergunta, o que é pior, agora, durante a crise ou não? Então, vai realmente assim, vai do segmento. Eu vejo assim que alguns segmentos não tiveram nenhuma dificuldade para estar empreendendo agora, caso do Thiago ali. O Thiago, ele teve uma visão, como eu disse, exemplar. Mas muitos segmentos, nós temos alguns clientes que eles ainda não são muito tecnológicos. Então, é onde eles precisam de muito suporte, né? Eles precisam realmente, assim, eles são ótimos administradores de empresa, mas eles não têm a tecnologia na ponta dos dedos, né, Diego? Mas desculpa, pode falar. Não, já estou encerrando a minha fala, porque nesse sentido a gente está também, inclusive, orientando em procurar por profissionais que lhe deem essa base, porque assim, somos contadores, somos advogados, mas também não temos o marketing digital para vem aqui que a gente vai lhe orientar o que fazer. Não. Então, assim, cada coisa no seu quadrado, a gente até indica alguns parceiros que podem estar auxiliando nesse momento, mas o que o cliente tem mais dificuldade é de enxergar realmente essa direção, assim, o que fazer agora? Eu estou sem vender absolutamente nada, o que eu vou fazer? Opa, vamos pensar, vamos para tal
né? É isso, então. Eu vou complementar um pouquinho, Ângela, que maior do que a dificuldade de enxergar é a dificuldade de querer enxergar, que é diferente. Sim, concordo. Né? Porque, por exemplo, você falou ali que você manda mensagem para todo mundo com um monte de notícias e ninguém te dá feedback. É porque se o cara lê o que você mandou, isso vai obrigar ele a agir. Então, enquanto ele não lê, ele não precisa agir. E a crise vira uma desculpa. O Thiago tem uma contribuição ali para fazer. Eu gostaria de falar uma coisa aqui que me ajudou muito e talvez possa ajudar também outras pessoas aqui nessa questão da solução de problemas. Na primeira semana ali da crise, da quarentena, eu e minha equipe, a gente só pensava em solucionar, a gente pensava muito em solucionar os problemas, obviamente, como todos aqui, mas a gente focou muito nos nossos problemas, tá? Então, quais são os nossos problemas? E a gente tentava solucionar os nossos problemas. E a gente começou a perceber que não estava dando muito resultado. Eu reuni a equipe no jardim de inverno que a gente tem lá na empresa, só o pessoal administrativo, e a gente sentou no chão e eu falei assim para eles: primeira coisa, a gente tem que entender a fundo e entender com clareza qual é o problema, né? E quando a gente foi descrevendo e foi falando, a gente foi escrevendo com canetão, assim, folhas de papel em branco, a gente percebeu que a maioria dos nossos problemas, na verdade, era problema do meu cliente. Não era exatamente o meu problema. E aí a gente começou a perceber que se a gente não ajudasse o nosso cliente a resolver os problemas dele, a gente não conseguiria resolver o nosso problema. Então, vou dar um exemplo. Um cliente que fala assim: eu vou cancelar o meu curso porque eu estou com um problema financeiro. Como é que eu posso ajudar o meu cliente a resolver um problema financeiro dele? Então, a gente começou a pensar formas de ajudar ele nessa solução. Uma delas, só para exemplificar, nós criamos uma rede de network, de relacionamento entre os nossos clientes das escolas. Uma mini comunidade onde a gente incentiva o consumo entre essa comunidade, né? Eu tenho uma cliente que eu quero compartilhar com vocês, ela é faxineira, ela é cleaner, né? Ela trabalha fazendo faxina e ela faz o curso com a gente. E ela falou assim: olha, agora eu não estou conseguindo fazer mais faxina, o pessoal está com medo de eu ir até a casa, então não consigo fazer mais faxina, como é que eu vou pagar o curso? Nós divulgamos, a gente está fazendo isso uma vez por dia, a gente divulga uma empresa representada dentro da escola e ela já encheu a agenda dela de faxina, né? Então ela não vai desistir do curso por causa de dinheiro e ela ama fazer o curso. Então eu entendo que a gente numa crise olha muito para o nosso umbigo, olha muito para o nosso problema. Mas e o problema do outro? E o problema do nosso cliente? E o problema até do nosso colaborador que está na escola ali? Se a gente conseguir ajudar essas pessoas a resolver esses problemas, a gente automaticamente, muitas vezes, está resolvendo os nossos problemas também, né? Então, nós criamos um plano de ação. Isso foi muito legal. Eu já fazia tempo que eu não criava um plano de ação com a minha equipe administrativa, então nós criamos juntos um plano de ação. Eles ficaram muito orgulhosos quando eles viram todo o plano escrito, para a gente ajudar em cada ponto, em cada problema levantado, quais são as ações que a gente ia fazer para poder ajudar o nosso cliente. Era isso que eu queria complementar com relação à solução de problemas. Legal, Thiago. Thiagão falou uma coisa aí legal, ele pulou uma parte ali que eu sei que aconteceu, mas ele esqueceu de falar. Ele falou que reuniu o povo ali no jardim de inverno. Talvez vocês não tenham dado tanta importância a esse detalhe, mas esse detalhe fez toda a diferença. Porque, por exemplo, vocês já passaram pela situação onde um amigo teu vem com um problema e ele está desesperado com o problema dele e você, sem esforço nenhum, dá uma solução para o problema dele e ele fala assim: puta, cara, como é que eu não pensei nisso? Nossa, moleza, claro, vou fazer isso. E ele vai lá e faz, né? Por que você consegue dar uma solução para o cara e o cara não tinha visto isso? O que muda, né? O que muda é que você não estava imerso no problema. Você estava relaxado. E o teu amigo estava tenso, né? Então, quando o Thiago tirou a galera de uma mesa de reunião e botou num jardim de inverno, e ele fez isso que eu sei, ele mandou as pessoas darem uma respirada, uma relaxada,
descontraiu, né, é somado a não vamos resolver o nosso problema, vamos resolver o problema do outro, do nosso cliente, ele criou ali um ambiente propício para novas possibilidades, para criar, inclusive pensar em criar habilidades que eles não tinham também, né? Que é isso que se faz para você conseguir empreender, né? Você tem que criar, às vezes, novas possibilidades e treinar algumas habilidades. Então, já fica um baita insight aqui, né? Se você quer resolver os teus problemas dentro da crise, primeiro de tudo você precisa relaxar. Enquanto você estiver tenso, enquanto você estiver nervoso e imerso no problema, você não vai conseguir vencer o jogo, né? Se alguém tiver algum complemento, né? Ou se está fazendo sentido, vão dando um feedback aí, tá, gente? Eu vou compartilhar minha tela para ver onde a gente parou ali. Então, empreender é igual a resolver problemas. E para a gente também empreender é igual a um jogo, né? O que é um jogo? Um Super Mario da vida ou qualquer outro jogo que alguém tenha jogado. Um jogo, ele sempre começa muito fácil, com fases que são muito fáceis, porque nosso nível de habilidade está maior do que os problemas que a gente passa dentro de um jogo. Conforme as fases vão passando, o nível de dificuldade vão ficando maior, igual ou maior que as nossas habilidades, né? Então, no jogo, a crise, ele é como se fosse o chefão, ou aquela fase mais difícil, né? Ou seja, vai passar, a gente sempre vai passar por crises, inclusive cíclicas. A cada 5 anos existe uma grande crise, né? Que vai afetar mais ou menos você dependendo da sua área, né? Então, é o momento de você começar a treinar habilidades. E aí, como a Ângela falou, tem muita gente que não tem domínio da tecnologia. Essa é a habilidade do momento, né, para vencer essa crise. Essa é a habilidade que você vai precisar treinar. Fazer reunião por Zoom. Muitos foram forçados a isso, né? Para manter a tua equipe em alta performance, você teve que fazer alguma reunião online, né? E aí o mundo já vai começando a se abrir para você. Nossa, se eu posso fazer reunião online, então eu posso falar com o meu cliente online? Se eu posso falar com o meu cliente online, então eu posso vender para ele online, né? E aí você vai criando, pensando outras possibilidades, a partir de criar novas habilidades, né? Então, como o Thiagão falou ali, relaxe. E se empreender é resolver o problema, e eu resolvo o problema de forma mais relaxada, eu preciso relaxar. Como fazer isso? Já vou dizer como fazer isso. Quando você estiver relaxado, você deve se perguntar qual é o problema que você resolve para o seu cliente, né? Então, por exemplo, o Felipe ali, qual é o problema que ele resolve do cliente? O cliente dele tem um problema que, para ele fazer a obra, ele precisa de material. Então, o Felipe tem a solução de ter o material que ele precisa. Ótimo. Então, o que eu ofereço? Eu ofereço material de construção? Não, eu ofereço uma facilidade de ele encontrar o produto certo no lugar certo. Como você pode resolver o problema do cliente de outra maneira? Então, o Felipe ali, pensando nessa pergunta, pode ficar, como é que eu posso fornecer o material certo, com a qualidade certa de outra maneira? Cara, eu posso, sei lá, criar um e-commerce, e no e-commerce eu vou colocar ali quais são os atributos da brita que mais se procura. Cara, posso estar falando besteira, tá, Felipe? Porque eu não entendo o teu negócio. Mas, sei lá, a brita Y é a melhor brita porque ela tem mais cálcio, isso, aquilo, e ela vai fazer mais bem para a obra. Lá no e-commerce ele vai botar exatamente essas especificações, que é o que o cara que procura vai procurar, quais as informações que ele precisa. E aí ele não precisa ver a brita para comprar a brita, né? Porque está tudo ali. E pode, inclusive, fazer um folder digital com as especificações detalhadas, que são as que os clientes sempre procuram, e mandar para todas as construtoras. Ou seja, a crise, ela te dá uma oportunidade de ter acesso a pessoas que você não tinha antes. Antes você esperava o cliente vir até você. Hoje você tem a oportunidade de ir até o cliente e muitos prospectos, né? Então, uma boa habilidade aí que você precisa desenvolver é ter uma lista de prospectos, de possíveis clientes, para fazer contato com eles e entender que cada cliente eu me comunico de uma forma diferente.
Cara, para essa pessoa aqui, por exemplo, dono de construtora, é um papo que eu vou ter com ele. Mestre de obras, é outro papo que eu tenho que ter com ele. Ele olha para outras coisas antes de tomar sua decisão. Então, eu preciso entender como é que o meu cliente toma uma decisão para entender que forma eu vou me comunicar com ele online. Então, e outra coisa que é legal você entender aqui é quais são os problemas que seu cliente está passando ou vai passar. Porque se você resolve um problema para ele dentro do seu negócio, esse é um problema. Existe um problema que o seu cliente passa por não ter a solução do teu problema. Ou seja, por exemplo, o Thiago ali falou ali brilhantemente, o problema que o cliente dele ia ter, o problema que o cliente tem é, eu quero aprender inglês. Por exemplo, a faxineira ali, a cleaner, ela pode estar querendo aprender inglês para ir para os Estados Unidos trabalhar com o que ela trabalha, porque lá se paga muito mais, se valoriza muito mais o trabalho. Então, o problema número 1 dela é não ser inglês. O Thiago oferece a solução. Agora, o problema de ela não ter aulas de inglês, né, é que ela, sei lá, não só o problema de ela não ter aula de inglês, né? Ela vai perder a possibilidade de ir para os Estados Unidos, mas ela vai ter outros tipos de problema, que é não conseguir frequentar as aulas, não ter dinheiro para pagar, como o Thiago falou. E aí eu vou tentar resolver os outros problemas que o meu cliente tem a partir do que está acontecendo. E muitas vezes aí vai surgir algum negócio novo, né? Por exemplo, o Thiago ali já deve estar pensando, não falei com ele sobre isso ainda, mas ele já deve estar pensando em criar ali dentro da escola por exemplo, um clube de empresários e empreendedores que são alunos que podem se ajudar entre si. Vamos fazer como é que chama? Não é networking, aquelas rodadas de negócio onde se apresenta, acho que é rodada de networking, né? Que inclusive fica até a dica para a Ângela poder fazer aí, né? Um evento de encontro de todos os empresários, onde cada um tem um bate-papo com cada um por 2 minutos para se apresentar o outro e ali surgir vários negócios. Bem interessante, com certeza. O José está pensando nisso. O José está aqui, ele deve participar de muitas mesas assim. Acho que a própria Acibalc, ela deve fazer essas mesas de negócios, né? Então, sim, constantemente. E quantos negócios surgem aí, né? Então, como você pode fazer isso na sua empresa também? O Thiago fez isso, né? Divulgou o trabalho da Cleaner entre os alunos e fizeram negócios ali. Agora, o Thiago, e o que o Thiago estava fazendo, né? Ele está apresentando uma empresa por vez, né? Então, olha quantas soluções vão surgindo a partir de uma crise, né? Bom, uma vez que você está com o seu problema o problema que você resolve está bem definido, por exemplo, eu tenho uma academia aqui, tenho um estúdio de treinamento funcional. Qual é o problema que eu resolvo? O problema que eu resolvo não é o cliente que quer fazer atividade física e não tem, né? Ele vai além disso, a gente chama de proposta de valor dentro de um modelo de negócio. A proposta de valor é aquilo que está ele está mais profundo dentro do que você faz. Por exemplo, eu não vendo atividade física. O que eu vendo é fazer as pessoas gostarem de treinar, o que é muito diferente, né? Se eu fosse vender uma atividade física qualquer, a pessoa não pagaria R$300, ela iria na Smart Fit e pagaria R$59. Agora, o que eu vendo é a minha proposta de valor, a minha solução maior é os clientes que não gostam de treinar, eu faço eles gostarem de treinar através de um treinamento personalizado, um treinamento mais divertido, um treinamento que não é sempre a mesma coisa. Presta atenção, eu estou falando vários problemas que o meu cliente tem. Meu cliente tem um problema de não gostar de treinar, o meu cliente tem um problema de não gostar de treinar porque é muito repetitivo, é um saco treinar, mas ele sabe que precisa. Então, se eu consigo comunicar tudo isso para ele automaticamente vai aderir ao meu negócio. Eu tenho uma placa, todo mundo aqui sabe que precisa fazer atividade física, certo? E se vocês fazem parte da minha métrica, 90% de vocês não gosta de fazer atividade física. Eu tenho uma placa na frente do meu estúdio, eu vou até ler aqui que eu estou olhando para ela.
é uma placa preta com letras amarelas e nada mais, falando assim: se você acha um saco treinar, mas sabe que precisa, entre e entenda por que o Estúdio Fun é diferente. Essa placa, que tem a palavra saco ali, que todo mundo ficou, Diego tá louco, vai botar a palavra saco ali. Essa placa, ela é responsável por colocar de 3 a 5 pessoas para dentro do estúdio todos os dias. Por quê? Ela tem uma comunicação que é muito certeira dentro dos problemas que eu resolvo do cliente. Né? Ele pensa que é sempre igual treinamento físico, então eu já boto ali, entre e descubra por que o Estúdio Fun é diferente. Isso a gente chama de comunicação humanizada, marketing humanizado. Né? Para eu fazer essa frase, demorou alguns meses para eu produzir essa frase para ser assertiva. Né? Então, uma das habilidades que você vai ter que treinar é marketing humanizado. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, não tem muita gente que faz isso. Eu tive que ir buscar um curso disso, eu aprender por mim mesmo, para eu fazer o meu próprio marketing humanizado da minha empresa. Né? Mas nesse momento em que você vai atingir mais pessoas, é importante você saber se comunicar direitinho com quem realmente é teu cliente. Como o Felipe estava falando ali, eu não quero abraçar todo mundo, eu quero só esse tipo de cliente. Para esse tipo de cliente, como é que eu segmento? Geralmente eu segmento através da minha mensagem. Porque quem não se conecta com a minha mensagem não vem. Agora, quem se conecta, vem. Entende? É uma ótima forma de você segmentar o teu tipo de cliente. Enfim, eu parti para outro caminho. Vamos voltar para cá. Entenda qual é o problema que você resolve, porque isso vai fazer toda a diferença quando você for criar uma nova solução ou remodelar o teu negócio. Uma vez que você criou você entendeu qual é o problema que você resolve, isso aqui, esse 2, atitude 2 aqui, ele foi mais voltado para 3, 4 semanas atrás. Mas se você ainda não fez, vale a pena. É interessante você projetar cenários, né? Qual que é o cenário menos pior? Para mim, o cenário menos pior dentro da academia era o estúdio voltar a funcionar essa semana. Porque eu entendia que, como o decreto falava 31 de maio, e se segurar até dia 31 de maio, 90% das academias vão falir, eu entendi, no dia que foi feito o decreto, que as academias elas iam se juntar massivamente para pressionar o governador para não ir até dia 31 de maio. Então, isso me criava um cenário menos pior, que eu estou chamando aqui, de eu abrir essa semana ou semana que vem no máximo. Para esse cenário, eu vou criar um planejamento estratégico para isso. Mas eu também preciso projetar um cenário mediano. O meu cenário mediano era abrir só dia 31 de maio, só dia 1º de junho. E o meu pior cenário era chegar dia 31 de maio e o governador decretar mais 1 ou 2 meses de fechamento da academia. E aí, o meu pior cenário tá lá para julho, agosto. Né? E aí, para esses 3 cenários, eu vou fazer o quê? Um planejamento. Cara, porque o que mata a gente não é a doença, o Thiago fala isso muito, é a dúvida se eu tenho a doença ou não. Né? É pior você ter a dúvida se tem a doença ou não, do que ter a própria doença. Porque se você tem a doença, você simplesmente vai agir para combater aquela doença. Se você tem a dúvida se tem essa doença ou não, isso é o que mata. Então, quando eu crio cenários, e eu vou trabalhar no planejamento do cenário pior, eu vou falar assim, cara, nesse momento, eu tenho a certeza que vai abrir, o meu negócio vai abrir só em agosto. Não é mais uma dúvida. Eu estou trabalhando com uma certeza para fazer o planejamento. Se for abrir só em agosto, né? Ou seja, vai abrir só em agosto, o que eu vou fazer? Qual é o meu planejamento? Eu vou olhar para os meus números, eu vou ver o que dá para enxugar, eu vou ver se eu consigo remodelar o meu negócio. Por exemplo, no meu pior cenário, que é a academia, o meu pior cenário, para mim, não valia a pena eu pegar dinheiro e injetar no negócio para poder tentar recuperar depois. Para mim, valia a pena fechar o negócio. Ou seja, o que isso me ajuda? Não, Diego, mas fechar o negócio? Sim, galera. Fechar um negócio e abrir um negócio faz parte do jogo, entende? Você fecha esse negócio aqui e abre um outro negócio. É assim que a gente lida com um empreender e empresariar. Eu sei que isso não é muito fácil e não foi muito fácil para mim até esse ano. Eu tenho empresa há 8 anos.
E eu nunca pensei, para mim, a minha empresa era tipo um filho que eu tinha que defender com unhas e dentes. E eu era tipo um capitão de navio. Cara, se o negócio afundar, eu tenho que afundar junto com o navio. Foda-se. E aí eu entendi que não. Esse apego emocional que a gente tem à empresa, principalmente se a gente criou a empresa, pode ferrar a gente ali na frente, né? Porque, por exemplo, se o meu pior cenário me mostra que se eu abrir a minha academia em agosto, eu vou perder pelo menos 70% dos meus clientes, que vão começar a cair, né? Dia após dia, os meus clientes começam a pensar, cara, não faz mais sentido eu pagar a mensalidade, faz mais sentido eu cancelar agora e voltar depois. Eu fiz algumas ações pro menos pior, né, cenário, que era de abrir agora. Então, semana passada, fiz um vídeo de apelo para as pessoas não cancelarem o plano, porque é isso que estava mantendo a gente aberto. Mas, se no meu pior cenário para agosto, eu ia ter que buscar recurso no banco. E aí, se eu estou apegado emocionalmente à minha empresa, eu pego o recurso no banco e não dá certo lá na frente, eu, além de fechar a empresa, eu vou ter que pagar dinheiro para o banco. Então, no meu pior cenário, eu não preciso nem pegar dinheiro no banco, eu fecho a empresa e vou para outro negócio. Então, por isso que é importante você sempre pensar pior cenário, cenário mediano e menos pior. E fazendo... Cara, essa palavra menos pior está me incomodando, né? Mas relevem aí. Planejar. O que eu posso fazer para cada um dos cenários? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer uma contribuição aí, né? Claro, Felipe. Essa questão aí que você colocou de eventualmente a doença, a dúvida sobre a doença é até pior, né? E a gente passou por uma questão, tão logo o governador decretou que ia parar as atividades, tal, a gente ficou o que vão fazer, o que não vão fazer, tal, e aí nós fizemos uma reunião rápida e definimos dar férias coletivas, né? E então logo a gente deu férias coletivas, a gente, claro, na ânsia de tentar se antecipar em algumas questões, nós traçamos assim que um dos cenários que também assim seria o menos pior aí, já que tu tá com a palavra, eu vou usar ela para chamar a atenção, o cenário menos pior, mas era as atividades de fato voltarem em menos do que 10 dias, porque a gente teria dado férias coletivas, as férias coletivas estavam em 10 dias, né? E aí a gente, pô, esse é um cenário ruim. E de fato acabou voltando na quinta-feira, podia por delivery, mas a nossa equipe estava toda de férias coletivas, então a gente acabou atendendo, não como delivery daí, mas atendendo dentro da loja. Mas é um cenário assim, de vez em quando até uma volta prematura é ruim, né? Porque tu te prepara para um cenário, e aí aquele cenário se realiza antes. A gente também tem que ser otimista, né? Eu acho que isso, o planejamento não pode ser só para o ruim, né? Exatamente. Pior cenário, mediano, menos pior, mas eu também diria que a gente melhor cenário. Mais otimista. Existe um bom cenário, né? E algumas coisas têm acontecido aí. Que legal, Felipe. Muito boa a tua contribuição. Né? Aqui a gente fala aqui, ó, se prepare para o pior, mas atue para o melhor. Claro. É justamente entender, porque, por exemplo, o Thiago, ele teve um franqueado que não prestou atenção no que a franquia estava falando e ele deu férias coletivas para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Com a ideia de fazer funcionar o online, ele não tinha professor para dar aula online. Então, ele perdeu 14 dias ali de atender o aluno dele, porque ele se antecipou e planejou mal. Né? Então, justamente, eu acho que o que mais me chamou a atenção na tua fala, Felipe, é que não é só planejar e ser otimista, mas é planejar diversos cenários. A gente geralmente planeja só um cenário, né? E aí que a gente erra, né? Porque se a gente planeja, quanto mais cenários você planejar, melhor, né? A gente falou aqui de 3, e esse menos pior aqui, ele pode ser considerado o melhor cenário, né? Eu acho que é o mínimo que você precisa para conseguir tomar decisões. Num momento de incerteza, a gente cria aqui dentro dos cenários 3 grandes certezas.
a certeza do pior cenário, a certeza do mediano e a certeza do melhor cenário. Então, esse é o mais importante. Se você não fez isso ainda, você que está me escutando, porque aqui esse vídeo a gente vai disponibilizar para os clientes da Contec, né? Se você não criou cenários ainda, está em tempo ainda de você criar esses cenários. E também ajustar isso no meio do caminho, né? Porque às vezes você faz um planejamento perfeito na tua visão e daqui a pouco você vê que não é bem isso, não dá bem certo, e aí você tem que rever isso também, e reavaliar e ajustar e mudar algumas coisas. Então, não ter medo também da falha e do ajuste, né, no momento do planejamento, porque é só um planejamento e ele pode não ser perfeito, e aí a gente precisa ajustar isso no caminho também, acho que Exato. Eu tenho, dentro eu estou apresentando para vocês alguns pilares, né? E dentro dos pilares aqui, eu vou até passar um pouco para frente, só para ilustrar isso que a Jona está falando. Depois que você faz a sua análise, né? Depois que você faz os seus cenários projetados, você vai para ação. Ação e melhoria contínua, que coloque para andar o seu planejamento, lembrando que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Quem não leu aí Sun Tzu, A Arte da Guerra, é um bom livro para todo empresário e empreendedor ler, né? O Thiago tem esse livro como livro de cabeceira, né? O Thiago falou que já leu mais de 14 vezes esse livro. Então, nenhum plano que você fizer vai sobreviver ao campo, né? Então, não queira que o teu planejamento seja 100%. Ele sempre vai sofrer alterações, né? O importante é você manter a ação e manter o olho na melhoria. Legal, obrigado, Jô. Então, vamos lá. Uma vez que eu planejei, né? Agora eu vou entrar em algumas atitudes que eu faço junto com planejar e entrar em ação. Uma ação que muita gente não dá valor é cuide de você. Como assim cuide de você? Geralmente, e a Ângela, eu acho que ela vai corroborar muito, vai confirmar muito isso que eu vou falar, as pessoas elas ficam em pânico, os empreendedores e empresários ficam em pânico. Então, eles começam a criar uma tensão interna muito grande e abandonam o que eles faziam para manter a saúde física, saúde mental, saúde emocional. A ansiedade começa a subir, eu começo a comer mais e comer muito errado. Eu começo a não treinar mais, fazer atividade física, que é extremamente importante. Diego, por que a atividade física é importante para o empreendedor, né, para o empresário? Se você for ver todos os empresários de sucesso, a grande maioria deles, eles têm uma rotina muito bem estabelecida, e principalmente matutina. Eles acordam, vão dar uma corrida, eles fazem meditação, né? A gente é adepto disso também, porque a gente entende que, cara, qual é o ativo mais importante da minha empresa? Sou eu mesmo. Então, eu preciso estar bem antes de qualquer coisa, né? Antes de eu conseguir, para eu tomar uma decisão importante, é isso que o empresário, o empreendedor faz, ele toma a decisão. Para ele tomar uma decisão, ele precisa estar com a mente dele serena, e para a mente dele estar serena, ele precisa estar com o físico dele equilibrado, o emocional dele equilibrado. Então, ter atitudes, ter rotinas, principalmente rotinas, que te fazem estar sempre se alimentando bem, fazendo uma prática de atividade física, meditando, fazendo exercícios de respiração antes de começar o dia, é fundamental. Eu não estou dizendo que é importante, eu estou dizendo que é fundamental. Ele é a fundação. Para você ter bons resultados, boas atitudes, boas decisões, é fundamental você cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Cada um tem um jeito de fazer isso. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Talvez, se a Ângela depois quiser que a gente faça um próximo evento só para falar sobre saúde física, mental e emocional, a gente pode fazer, né? Mas muito interessante, Diego. Podemos tratar disso, sim. Legal, isso aí A Ângela,
A Ângela que o diga, né, Ângela? Eu que o diga, nossa, como é importante você estar com a tua saúde física, mental e emocional em dia. A Ângela já passou, para quem já está com a Ângela há mais tempo, né? Já passou aí por uns bons bocados aí, muitos anos atrás, e teve que se afastar meses da empresa, né? Sim, infelizmente. Isso gerou alguns problemas para ela na empresa. Então, você nos acompanhou, Thiago, você está lembrado do meu AVC em 2015, foi uma fase bem complicada, mas tudo se ajeitou, mas não foi fácil. Por isso a saúde é tão importante, né? E ela não é só importante para a gente, mas ela é extremamente importante para o nosso negócio, né? É importante a gente entender que isso faz toda a diferença no nosso negócio. E a maioria dos empreendedores, empresários, não dá bola para isso. Depois que você cuida mais de você, você vai cuidar do seu maior ativo. E quem que é o seu maior ativo depois de você, obviamente, né? São os seus funcionários. Então, esse é o momento para você se aproximar de cada um dos funcionários, dos colaboradores, de você delegar desafios, né? Como eu tinha feito esse slidezinho para 3 semanas atrás, que é quando estava todo mundo realmente fechado e todos os funcionários estavam em casa, é importante você, quando acontecer isso de novo, você delegar para eles desafios ou algumas ações, algumas metas e objetivos, porque sem isso, eles começam a se sentir inúteis. E quando um colaborador, um funcionário não sente que ele está sendo utilizado, ele começa a deprimir, a saúde mental dele começa a baixar, a saúde emocional dele começa a baixar. Então, manter os seus funcionários ativos é extremamente importante, né? E não só delegar, mas acompanhar essas ações que você promove com o seu time. Então, esse é um momento também para você se qualificar melhor enquanto líder, né? É extremamente importante você estudar aspectos de liderança. Atitude 3, né, é você olhar para a análise de despesas, fazer uma boa análise de despesas, né? Ver possibilidades, negociações e prioridades. Isso também eu acho que perdeu o time aqui para a nossa apresentação, mas vale ainda para futuras crises. É o momento de você sentar, pegar toda a tua planilha de gastos e ver toda a possibilidade que você tem de corte. Hoje, nessa crise, se abriu muito para negociações, né? Então, por exemplo, aluguel, você sentar com o dono do imóvel, apresentar os teus números, mostrar qual o percentual de receita de faturamento que você perdeu, de receita que você perdeu, de faturamento que você não está conseguindo ter, né? Mostrar para ele as suas despesas para tentar negociar um aluguel. Geralmente todo mundo está conseguindo essa negociação. Tributos e federais e tal, isso eu nem vou falar, né? A Ângela já está cansada de enviar para todo mundo ali o que dá para postergar, o que dá para renegociar, mas existe uma série de coisas que dá para fazer. E eleger as suas prioridades, né? Na minha visão, e acho que também é a visão do Thiago, a prioridade maior é o teu maior ativo, que é os funcionários. Pagar os funcionários, né? E também tem algumas manobras do governo onde você reduz a carga horária dele e o governo paga essa diferença. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer, mas não deixar de pagar os funcionários, que é o que mantém a máquina girando, que é o que vai manter as ações acontecendo. Então, nesse momento aqui, né, quando você... Isso aqui acontece depois que você planeja ou durante o teu planejamento dos cenários, né, para você entender que existe muita possibilidade de você reduzir. Inclusive, fica aí a minha dica, que o Thiago... essa análise de despesas eu aprendi bastante com o Thiago, assim, né? Eu não sou muito da área de números, porque eu vim do banco, né? Então eu tenho um trauma com burocracia, com números e tal, que eu estou superando, né? Essa crise tá me fazendo superar. Eu não era o cara do planejamento, eu não era o cara de olhar para essas coisas mais cartesianas, e eu estou aprendendo muito a fazer isso agora. É uma habilidade que eu precisei desenvolver nessa crise. E o Thiago, antes da crise acontecer, ele já tinha sentado comigo e tinha falado, cara, eu sentei para ver as despesas da escola. E eu consegui
só de cara, assim, só olhando uma por uma, eu consegui 30%, abaixar 30% da minha despesa. Ou seja, a gente vai tendo negócio e muitos gastos vão acontecendo e a gente vai perdendo o controle, a gente nunca senta para avaliar o que dá para baixar, o que não dá, né? Então, só aí, todo mundo sabe que as despesas é o que mata o lucro, né? Então, você conseguir fazer uma redução de despesas, né? Esse é o momento certo para você conseguir tentar reduzir o máximo possível. Outra coisa também que eu queria aproveitar aqui para falar e aí a Ângela, ela pode dar mais suporte a isso, financiamentos e apoios do governo. Estão existindo vários, existiu vários, agora está surgindo mais, né, os bancos privados estão aderindo também. E esse momento é um excelente momento, por exemplo, para quem quer investir no negócio. Ele me fala, nossa, Diego, sério? Está falando em investir no negócio no meio da crise? Sim, no meio da crise. Porque, por exemplo, se você tinha um investimento para fazer na tua empresa, sei lá, um material que você ia pagar 50 mil reais, você fez orçamento lá. Inclusive, a gente tem relatos aqui de um dos meus clientes, que tem academia também, que eu assessoro. Antes da crise, ele estava querendo comprar um equipamento, ia custar 42 mil reais, era o orçamento que ele tinha. E esses 42 mil reais, ele ia a banco e ia pagar mais ou menos, desses 42, ele ia pagar em torno de 65 mil, né, com juros de financiamento do banco e tal, para comprar esse maquinário. E aí ele resolveu dar uma esperada. Isso foi uma semana antes da crise estourar. Semana passada, semana retrasada, ele me mandou uma mensagem, Diegão, sabe aquele orçamento de 42 mil que eu queria fazer, investimento? Não, assim, cara, o cara me mandou o mesmo orçamento com 45% de desconto, né? De 42 mil, ele vai fazer por 25 mil, alguma coisa assim, né? Não lembro bem o valor. E aí, olha o grande detalhe. Esses 25 mil que ele for pegar hoje num financiamento facilitado do governo, vai custar 30 mil para ele. Então, o investimento que ele faria por 60 mil reais, ele está fazendo por metade do preço, porque ele está ganhando nas duas pontas. Dinheiro a custo baixo e fornecedor fazendo um baixo preço porque precisa desovar. Ou seja, por isso que se fala que na crise surgem grandes oportunidades. Porque, e aí interessante que eu vi um post esses dias que seja no fornecedor ou seja no OLX, você vai encontrar grandes oportunidades. Gente querendo se desfazer de coisas ou vendendo mais barato para poder sobreviver. Esse momento de crise não é um momento em que você vai lucrar. É um momento que você precisa sobreviver. E para sobreviver, às vezes, você dá uma alterada no teu negócio, vende algumas coisas. E quem está do outro lado, e quem tem dinheiro, poder de compra, está fazendo grandes negócios. Então, essa é a atitude 4, né? E aí a gente tem a nossa atitude 5, remodelação de negócios. Como o Thiago falou ali para a gente no começo. Esse é o momento para você pensar possibilidades. Cara, como é que eu poderia remodelar o meu negócio? Né? O Thiago tem um amigo que mora nos Estados Unidos, que ele tem uma fábrica aqui em Santa Catarina, que faz fibra de vidro e para fazer carrinho de... Como é que fala? Carrinho de montanha-russa, né, Thiago? Ele tem uma empresa de simuladores de montanha-russa, todo mundo já deve ter visto aí em algum shopping, né? Você senta num carrinho, coloca um óculos de realidade virtual e aí você dá uma volta numa montanha-russa, né? Simulando a montanha-russa. E ele cuida de todo o processo da produção, desde a produção da fibra, a produção do software dele, toda a produção é dele, né? E o espaço que ele tem maior... Oi? Conta para nós a história lá que tu me contou de que ele pensou no que ele pensou que ia fazer com a crise. Ele tem um escritório em Orlando, eles estão morando em Orlando, a família e mais uma parte da equipe, porque eles começaram a entrar muito no mercado americano. Lá parou tudo também. E a produção dele aqui, ele tem um galpão mais ou menos de 10 mil metros quadrados ali do outro lado da BR, e praticamente todo o galpão é utilizado para a produção da fibra, do carrinho, né?
A parte de software, ele precisa de 2, 3 salas só, bem tranquilo. Então, ele tem um espaço muito grande para a produção daquela fibra. E ele me ligou lá de Orlando e falou o seguinte: eu preciso de ideias, porque minha fábrica está parada, não tem como produzir carrinho se eu não tenho gente comprando aqui, né? Não tem necessidade de produzir, eu já tenho um estoque muito grande. E aí a gente começou a discutir ideias e ele vai produzir para a gente agora a cabine telefônica daquelas de Londres, em fibra, que a gente vai colocar nas escolas, que, como o Diego falou, era um preço absurdo, assim, cada cabine. A gente conseguiu reduzir pela metade agora. Ele precisa produzir alguma coisa. Ele está consertando o carro dos amigos, fazendo martelinho de ouro, porque a equipe dele é boa nisso também, né? E eu tive uma ideia também, E ele... que eu esqueci de te falar, Thiago. Ah, Porque o que mais falar. está sendo usado nessa crise? Motoboy. E todo motoboy tem aquela caixa de fibra de vidro, né? Ele pode produzir Sim, caixa de fibra de vidro também. verdade. Enfim, a gente começou a buscar soluções. Eu falei para ele: olha, a tua equipe é capacitada para produzir várias outras coisas, vocês que focam no carrinho, né? De certa maneira é o seu core business, tá certo, né? Então, esses dias ele mandou uma foto, eles produziram um barco de fibra de vidro. E eu achei muito legal o barco lá. Deve ter uns 5, 6 metros de comprimento o barco, assim, grande, né? Então, eu falei para ele: dá para você produzir tudo com o conhecimento e expertise que vocês têm da fibra, né? E eles dominam o negócio de tal forma que eles já tentaram terceirizar essa parte para reduzir custo e ninguém consegue fazer igual a eles. Assim, eles foram a fundo para começar o negócio deles há uns 6, 7 anos atrás e de várias tentativas e erros eles começaram a dominar a fibra e como fazer a modelagem e tudo de uma forma incrível. Tanto é que eles não têm nem processo de pintura, para você ter uma ideia. No início existia um outro espaço deles que era só de pintura, totalmente insalubre, né? E eles conseguiram dominar uma técnica agora que a fibra já sai com a cor que eles querem, sem precisar pintar. É um negócio bem interessante de conhecer, assim. Então, como eu falei para ele: cara, vocês dominam um negócio que poucas pessoas dominam por uma necessidade que vocês tinham e agora vocês conseguem produzir outras coisas. Então, o que vocês podem produzir durante a crise e ajudar as pessoas, né? Com essas técnicas que vocês dominam. Legal, me gerou um insight bom aqui também, né? Porque, por exemplo, eu tive que estudar marketing humanizado para fazer o marketing da minha empresa e muitas empresas que eu atendo na consultoria me pediram para fazer o marketing delas, né? Se eu quisesse abrir uma agência de marketing humanizado, eu conseguiria abrir, né? Legal. Então, essa história do Thiago é para ilustrar que você não precisa ter ações realmente para ter um novo negócio. Então, o negócio dele, o core business dele é o carrinho de montanha-russa. Então, nesse momento, ele só precisa sobreviver à crise, ele só precisa manter ativo, né, para pagar as contas. Depois, ele retorna ao negócio dele normal, né? E isso é o que muita empresa não entende. Eles acham: tá, mas eu vou mudar o meu negócio e vou passar a fazer isso? Não, você vai passar a fazer isso só durante a crise, depois você volta. Ou não. Ou pode ser que isso te gere um novo negócio que tu vai ver que é muito mais lucrativo. E talvez você até abandone o negócio antigo. Então, se você está aberto a possibilidades, se você está com a cabeça aberta a você criar novas coisas, esse é o momento. A crise é o melhor momento sempre de crescer, de reinventar. Obrigadão, Thiagão. E a gente aí já falei, né, do pilar de ação e melhoria contínua. Uma vez que eu estou aberto e pensei possibilidades, projetei cenários, entendi o que o meu cliente, os problemas que o meu cliente vai passar, eu vou agir. Eu vou entrar em ação e melhoria contínua o tempo inteiro, para estar sempre reavaliando os meus cenários. Deixa eu desativar o som da Elizabeth aqui. Gente, é isso que a gente tinha para discutir, para conversar. Queria saber se alguém tem alguma coisa para complementar aí e a gente começar a se encaminhar para o nosso fechamento.
ativar aqui o som da Elizabeth. Diego, gostaria primeiramente agora de agradecer a todos, né, que puderam participar. Foi de grande valia, foi muito importante tudo que a gente conversou aqui, o que você colocou, Thiago, enfim, todas as, né, as participações, foi muito importante. E a palavra de ordem é se reinventar, planejar, e ficar de olho, como a Joana colocou ali nesse planejamento. Não é porque você faz um planejamento que você acha que aquilo ali não vai mudar. É mudança constante. Então, a gente precisa se reinventar, se remodelar, planejar acima de tudo. E é isso. Então, eu gostaria novamente de agradecer a todos. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Felipe, a gente queria saber como é que foi para você, que insight que você teve aí que de mais importante, por que valeu a pena o nosso encontro aí? Acho que talvez o Felipe não está escutando. José, se estiver escutando e quiser dar a tua contribuição final aí para a gente encerrar. Eu adorei, Diego. Antes de mais nada, quero agradecer muito essa oportunidade. Como eu disse no início, eu sou todo ouvidos. Eu gosto de ouvir muito, ouvir de todos, porque assim eu acredito que eu possa contribuir, ajudar mais gente, mais empresários. E esse é o caminho, sim, tá? Fica aberto, está disponível, não se enterrar lá, se esconder dentro de uma caixinha com medo de jeito nenhum, tá aí, né? O bicho feio está na nossa frente, né? Então a gente tem que encarar, tem que enfrentar, tem que estar aberto a possibilidades e não ficar na inércia, né? Se ficar na inércia, depois tem que começar tudo de novo. E se reinventando sempre. Inovação não é só fazer o novo, é também fazer o que você já faz de forma diferente. Perfeito. E eu já trabalho fazendo isso para os meus clientes há bastante tempo. Então, eu mesmo providenciei para mim, no início dessa crise, o grande problema foi aí os funcionários, os empregados. O que fazer com esses funcionários? Meu Deus do céu, e agora? Não tem caixa, não vai ter caixa para pagar esses salários. Oh, meu Deus do céu, cliente inadimplente, olha, cliente pedindo prorrogação. Então, a primeira atitude foi ajudar as empresas, clientes dos escritórios de contabilidade. Ó, calma aí. Não vai quebrar a cadeia de suprimento. Qual que é o suprimento que a gente mais precisa agora? Que o dinheiro gire. Então, não deixa de pagar o fornecedor. Não sei que de sacanagem aí, não, pô. Se tiver realmente com as calças na mão, vamos tentar solucionar isso aí. Agora, quebrar uma cadeia de fornecimentos e pagamentos é o pior caminho. A economia precisa de fluxo. Se não tiver fluxo, tudo para. Uhum. E aí foi se encontrando maneiras. Olha, dá um pouquinho só de férias aí, 10 dias aí, até iluminar um pouquinho mais a sua cabeça. Senão você vai perder o bonde ali adiante. Aí vem uma coisa nova aí, se o pessoal está todo de férias, aí você tem que reverter. Demite. Pô, você não pode demitir simplesmente. A legislação diz que você só vai poder admitir aquele funcionário que é teu bem, que é o teu... Olha quanto você investe num funcionário para você ter ele preparado. Olha o exemplo aí da produção de fibra. Quanto que ele não investiu nesse pessoal para ter essa habilidade toda, né? Então, demitir. Você vai precisar pelo menos 18 meses para poder contratar aquele funcionário de novo. Não pode, a legislação não deixa. Mas nem quem está em contrato de experiência. Você vai levar 6 meses para poder chamar ele de volta para fazer experiência dentro da sua empresa. Então, não é o melhor caminho. Manter esse pessoal aí calmo, com a cabeça aberta, disponível. Tudo passa. Essa crise aí, eu já vi diversas outras, né? Eu tenho 56 anos, eu sou empreendedor desde os 10 anos de idade. Já vi crise pra caramba, de vários jeitos, né? Pepino grande, grosso, de todo jeito, né? Abacaxi é o que não falta. Mas desse tamanho aí não tinha visto, não, né? Legal, Geraldo.
eu disse que participo de lives, né? Então, pô, eu ouvi até a Abílio Diniz, pô. Eu tô com a minha cabeça aberta, o ouvido todo aberto, eu gosto do mundo. E o Abílio fala bem assim, ó, eu vi todo que é tipo de crise, mas essa aí, desse jeito, eu não vi, não. Mas eu posso garantir que nós vamos passar por essa aí também. Nós vamos sobreviver a isso. Vamos, vamos continuar com a nossa mente aberta, não vamos quebrar a cadeia, não vamos deixar de pagar fornecedor, vamos dar um jeito, divide. Eu fiz isso, eu dividi para os meus clientes, olha, eu estou aí com as calças na mão, o que você faz? O que você precisa? Ah, eu preciso de tanto. Dá para a gente fazer um pouquinho melhor? Dá sim. Então pronto. A gente foi tocando, daqui a pouco tudo clareia. Eu não podia estar em alguns clientes fazendo consultoria. Imagina, eu faço consultoria de processo, é o melhor processo, de diagrama, faço desenho de diagramas, eu entrevisto as pessoas. Tem que estar junto delas. Mas não podia, tudo parado, ninguém pode visitar ninguém. Bom, eu fiz uma sala lá no Airbnb e pronto, eu já estava presente, tete a tete, olho no olho, falando com todo mundo. E não deixei o trabalho parar. E esse é o caminho, né? A gente está disposto, mente aberta, ser correto. A gente nunca vai perder de jeito nenhum por ser correto. No pior das hipóteses, a gente vai atrasar um pouquinho algum projeto. É o pior, né? Mas o importante é estar vivo, estar disposto, estar com saúde Legal, e Joana. interessado, né? E essa sua iniciativa, Diego, é nota 10, é nota 1000. Puxa, eu tenho um dó de quem não pôde participar, né? Não porque não quis, certamente, né? A gente tem que pensar sempre no positivo, né? Se a gente ficar se agarrando no negativo, a gente tá ferrado, né? É, o Jorge fala muito disso. Olha, não fica pensando no negativo, vamos pensar no positivo, né? Uma live que eu fiz com ele, com os consultores, e eu disse, puxa, gente, estamos passando uma situação chatinha. Quando a gente fez lá, a gente já está com 250 mil demitidos em Santa Catarina, agora já estão com mais 300. Aí depois, no final, ele deu um fechamento. Falou, gente, vamos, né, 250 mil demitidos é terrível, né? Mas, enfim, tá aí, é um fato, ninguém nega, mas não vamos entrar em parafuso por isso, não. Vamos para frente, vamos se agarrar às coisas positivas para a gente ter mais ânimo e esse é o caminho. Valeu, Obrigado, José. Diego, obrigado Obrigado, e José. aguardo próximas oportunidades. Legal. Felipe, tá escutando agora ou não? Eu vi que ele tinha desativado o microfone ali para poder falar. Joana, por que foi importante aí para ti teve algum insight grande aí? Eu gosto de compartilhar insights. Ah, tive esse insight aqui porque o teu insight às vezes pode ser um bom insight para mim. Tá desativado teu microfone, Joana. Então, a gente já fez esse evento várias vezes para as Nutris, né? Mas é bem diferente, assim. E eu tive um insight pensando na minha equipe, assim, na minha equipe de professores, né? Como coordenadora, assim. E algumas coisas que eu já fui fazendo, mas ali quando tu foi falando, né, do que a gente de sentar com eles e construir alguma coisa. E em alguns momentos eu podia ter feito isso e ainda posso fazer, porque muitas vezes eu acabo achando que eu que tenho que levar todas as soluções e todas as ideias e não precisa, né? Então, eu já criei um espaço semanal, assim, de encontro com eles, com a equipe, mas acho que eu posso levar algumas coisas para construção coletiva, assim. Acho que esse foi um insight importante. Legal, obrigado. Tiagão, colheu algum insight aí importante? Eu ainda não tive um insight, mas isso acontece no longo do dia, do processo, né? Teve vários Mas, inputs aí. mas já serviu para corroborar algumas coisas que eu pensava. Eu gostei muito da fala do José. E eu quero deixar duas coisas importantes aqui. Uma que a Joana acabou de falar, nós não temos todas as soluções, né? Então, se a gente tem uma equipe, você é abençoado que você tem uma equipe, porque você tem muitas cabeças ali que podem ajudar nesse processo.
E muitas vezes a gente pensa assim, se eu pedir para minha equipe me ajudar a solucionar um problema, eu vou passar insegurança para minha equipe. Não, não vai. Muito pelo contrário. Você vai mostrar para a tua equipe que vocês estão juntos, né? Que eles podem contar com você, que você pode contar com eles, né? Eles se sentem úteis, eles se sentem muito mais valorizados, né? Porque você não está subestimando e dizendo a solução vem de cima para baixo e pronto, né? E o outro ponto, aproveitando a fala do José, então, é que a gente tem que aproveitar e aprender as lições. Com todas as crises, elas ensinam muita coisa para a gente, né? Então, quais são as lições que a gente tem tirado, né? E uma delas que eu vejo, que eu tenho conversado com alguns empresários, e eu sempre bati muito isso na tecla com amigos empresários, e até mesmo a gente tem hoje 18 franqueados, né? Não, 19 franqueados na rede. E eu falo para todos os franqueados nas reuniões de governança, caixa. Tenha caixa para pelo menos 6 meses, no mínimo, né? E hoje se provou, né? Essa crise mostrou para a gente quanto é importante a gente ter o caixa, né? A gente ter o fundo de reserva, o fundo de emergência para as crises. A gente estava vindo numa pegada tão incrível de crescimento mundial, de crescimento econômico, que as pessoas não estavam se preocupando, falando, não vai ter crise tão cedo, olha só como é que está tudo indo muito bem, né? E muitos clientes, tenho certeza que muitos aqui estavam para bater alguns recordes, talvez esse ano, de faturamento, de pessoas contratadas, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o caixa, ele é muito importante, então não se esqueçam disso, tá? E também agradecer a todos aí que participaram, já deixando minha palavra final aqui para não ter que falar novamente, né? Interromper. Agradecer a todos aqui que participaram. E mais uma vez agradecer a Ângela por abrir esse canal aí para a gente poder estar compartilhando. Eu acho que uma das coisas que motiva muito eu, Diego, a gente conversa muito sobre isso. A gente é de pessoas, a gente gosta de pessoas e a gente entende que nesse momento é como se fosse um propósito nosso de estar ajudando pessoas que a gente nem conhecia, o Felipe, o José e outras pessoas que estão aqui, a Elizabeth, a gente não conhece, né? Mas a gente sabe o quão importante fazer a nossa parte nesse momento, o que a gente puder contribuir é importante para o todo, né? Então, muito obrigado a todos. Legal. A Elizabeth falou aqui, ó, agradeço as ideias, foi bem explicado de forma simples de entendimento. Me deu umas ideias para melhorar o desempenho para a minha empresa, mas o impacto foi muito grande para o meu segmento, né? Eu perguntei qual era o segmento dela, ela disse que era comunicação visual, né? No segmento da agricultura. Comunicação visual ganhou um campo muito grande aí, a comunicação visual por si só, né? Porque hoje todo mundo está online e como cresceu a demanda online, cresceu a demanda por comunicação visual, né? Só que a comunicação visual digital, né? Eu tenho um amigo também que tem uma loja de uma comunicação visual, Pop Print, em Itapema. E eu dei essa dica para ele, cara, pega os teus designers que fazem comunicação visual impressa e bota eles para trabalhar no online. O que mais tem agora, o que mais precisa agora é a empresa querendo fazer marketing online, né? Então é uma boa alternativa aí. Agradecer a Joana, agradecer a Ângela, o Thiago, né? Ângela por abrir esse espaço aí para a gente poder compartilhar tudo isso. Thiagão aí pela parceria e a Joana aí por vir e contribuir com o olhar dela também, né? Substituir o Thiago enquanto o Thiago não estava aparecendo aqui, né? E trouxe muitas boas contribuições. E agradecer Felipe, José e Elizabeth, né? Que também estavam acompanhando aí com a gente. Gratidão a todos e vamos seguindo juntos. Se vocês precisarem de alguma coisa mais específica, agora cada um tem o meu contato ali. Quem não tiver o contato pode pegar com a Ângela, certo? Gente, bom dia para todo mundo e vamos fazer as coisas acontecerem aí. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia. Felipe está aqui agora. Deixa eu ouvir um pouquinho do Felipe. Felipe, por que foi importante a nossa... Eu
eu ia dar resumidamente assim, né? A crise nos aproximou, né? Por mais aí, acho que essa para a gente tem sido a grande palavra, né? Os fornecedores que estavam nessa crescente, que só vendiam direto com pedidos altos, estão vendendo com pedidos menores. As pessoas estão mais disponíveis, né? Estão com mais tempo disponíveis. Então, a gente consegue trabalhar negócio. Acho que esse exemplo que tu deu lá do cara que conseguiu uma redução de 45% está acontecendo muito, né? E as coisas estão aí, né? Então, acho que cabe a gente aproveitar, né? Aquele negócio assim que tu falou, é uma boa muleta para todo, para quem quer, é uma boa muleta. Pô, deu uma crise, parei e aí foi um problema dessa crise e tal. Não, você já estava no problema, você talvez não estava vendo, né? Tinha um professor que quando a gente começava lá na faculdade a falar em abrir empresa, o cara falava assim, a empresa existe para 3 coisas, né? Ou é para ser vendida, ou é para ser fechada, ou ela vai dar lucro pela vida inteira. Isso depende muito de você, não depende mais de ninguém, né? Então, acho que está aí, a gente tem que resolver e se reinventar dentro do negócio, como o José falou, inovar, é fazer isso, né? A gente achou assim, só para fechar um exemplo, né? Nós começamos lá no início falando do negócio da brita e tal. A gente tem uma empresa de material de construção e uma coisa que a gente tinha muito certa era assim, se você tem um material de construção, você tem que ter 2 caminhões, você tem que ter isso, você tem que ter uma caminhonete, você tem que ter uma equipe entregando, você tem que entregar, o preço tem que estar embutido porque o cliente não gosta de pagar frete. Essa era a nossa grande verdade antes disso tudo, né? E a gente sempre achava outra coisa, mas nunca tinha a coragem para testar, né? Pô, como é que não vamos entregar e tal? E naquele período que a gente deu férias e os funcionários estavam de férias e o nosso negócio pôde voltar, eu fiquei trabalhando, eu e minha esposa, dentro da loja 5 dias e a gente vendeu 30% do que a gente vendia num dia normal, mas com 2 funcionários e sem equipe nenhuma, né? Então, a gente já começa a repensar assim, poxa, olha só, é mais lucrativo dessa forma, de fato, né? Então, isso já serviu para a gente talvez pensar numa outra Felipe, modelo de negócio. eu tive uma ideia aqui, rapaz, porque assim, eu construo bastante, né? Tô com obra agora, tô tocando 2 obras agora. Vamos lá, e sofri com material, tá? Nunca vi uma loja de material de construção totalmente online. Nunca vi, não sei se existe, mas totalmente online, eu posso comprar a brita, totalmente online, não existe loja física, totalmente online. Você só vai ter o teu estoque e vai atender online. Porque os materiais são os mesmos. Eu vou comprar um joelho, eu vejo a foto do joelho, é isso que eu quero, essa é a medida, o preço está ali. Tu imagina o quanto você vai poder reduzir de custo com a loja só totalmente online para você vender. E você ainda pode fazer o seguinte, você não precisa ter só o seu estoque. Por exemplo, uma das obras que eu estou fazendo é lá em Urubici. Você pode fazer a parceria com o cara de Urubici, né? E o cara de Urubici, da loja lá de Urubici que entrega, compra na sua loja e o cara de Urubici que entrega e você repassa uma parte, o valor para ele. Você fica com uma porcentagemzinha menor, mas você virou um marketplace praticamente, né? Só conectou o cliente com o produto. Legal. É uma boa ideia, sim, Thiago. Eu entro de sócio, hein? Ó, bons negócios vão gerando aqui. Vou compartilhar meu contato aí, ó, já que a gente está, vou compartilhar meu contato aí e aí você me chama, aí a gente conversa. Vamos sim, com certeza. Gente, obrigado para todo mundo aí. Vamos seguindo aí a semana com muita força, com muito foco, né? E entendendo que a gente só precisa protagonizar nessa crise. Grande abraço para todo mundo. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço.